Olá, amigos! Estamos de volta depois de tanto tempo, agora num formato diferente, também nas redes sociais, no YouTube. E nós estamos agora com o programa Hélio Pradera Convida. E o nosso primeiro programa, nós resolvemos trazer uma figura ilustre da nossa cidade de Teresópolis, que é o presidente da Câmara dos Vereadores, o vereador Leonardo Vasconcelos, a quem eu agradeço imensamente a presença. Vereador, é um prazer, é uma honra ter o senhor aqui no nosso programa de abertura, para a gente conversar um pouquinho sobre a nossa cidade. Prazer todo meu, Hélio. É um prazer falar com seus amigos aí da internet, seus amigos telespectadores, e dizer que a gente está à disposição, né? O nosso papel é sempre esse, estar prestes a prestar qualquer informação. E esse seu programa, com certeza, reinicia, porque o querer do público por boas informações é muito grande e você sabe traduzir isso muito bem. Muito obrigado. O senhor foi secretário de Educação, foi um dos secretários mais conceituados aqui no setor da educação. O que nós podemos esperar de futuro para Teresópolis com relação à educação? Eu sei que o senhor não está ligado diretamente por estar representando na Câmara segunda gestão, terceira gestão? Segunda gestão. Uma eleição, uma votação expressiva, muito expressiva. Eu gostaria de saber qual é o que o senhor pretende que seja feito dentro da nossa cidade com relação à educação. Eu entendo a educação como corredor de transformação social, né? É o primeiro lugar em que a criança chega e ela vai viver em comunidade fora do seu lar. Então a educação ela é totalmente viva e ela se modifica sempre, ela se aperfeiçoa na verdade. E o que nós temos que lutar é para que essa educação nossa ela não seja mais intuística, né? A gente não achar que está ensinando e a criança achar que está aprendendo. Ela tem que ser mais pragmática, com mais verificação de resultado, com mais aferição de resultados, porque quando nós conseguimos fazer isso verdadeiramente, nós vamos parar de nivelar as nossas classes pelos de baixo, e sim sempre buscando a excelência da educação. Eu implantei esse trabalho em Teresópolis, do mérito e da verificação, tanto que tivemos um dos 3 melhores IDEBs do estado do Rio e um dos 18 melhores do país, justamente foi isso. Nós largamos aquele método jesuítico de intuição de que achava que ensinava e passamos a aferir, a treinar, a testar, a trazer o espírito da competição. E aí a educação se desenvolveu muito. Nós ganhamos a Olimpíada Brasileira de Matemática, Olimpíada Brasileira de Astronomia, 3º lugar do IDEB e tantos outros prêmios que a educação conseguiu alcançar. Porque a gente entende que nós temos que cuidar das pessoas, né? E cuidar das pessoas é olhar para cada um, para cada criança, fazer com que o professor seja bem remunerado, que ele tenha boas condições para ensinar e a gente criar um ambiente saudável para a aprendizagem. Tem 2 questões aí muito interessantes. A primeira, nós viemos morar aqui em Teresópolis há 17 anos, estamos aqui há 17 anos. E nessa época a Vitória, nossa filha, era muito pequena, estava com 5 anos e a preocupação era com a escola. E eu me lembro que Teresópolis estava sempre em nível master, estava sempre despontando entre os demais municípios do estado com relação à educação. Há uma possibilidade de nós retornarmos a esse patamar que nós tínhamos antes? E a segunda pergunta seria em cima desses prêmios que nós ganhamos, porque eu lhe confesso, para mim foi uma surpresa agora saber disso, eu não sabia. Por que não existiu um estímulo, não existiu uma divulgação desses prêmios que nós recebemos? Até existiram, mas eu encerrei minha gestão na educação em 2015, já vão para 7 anos, né? Sim. A TV Futura fez um programa aqui em Teresópolis mostrando como nós tivemos as 10 melhores gestões em educação do país, disputando com grandes capitais, com todos os estados, e Teresópolis ficou entre as 10 melhores gestões. Porque nós tínhamos... Isso ano 2014. 2014. Ganhamos esse prêmio e aí também conseguimos um trabalho inédito, que foi a medalha Paulo Freire para a educação para adultos, né? Quando eu fui secretário de Educação, nós tínhamos polos de educação para jovens e adultos em todos os bairros, inclusive eu que abri no interior. E nós conseguimos ganhar a medalha Paulo Freire porque a gente conseguiu tirar a distorção, idade séria e, mais do que isso, alfabetizar quase que de maneira universal todo o teresopolitano. Foi um trabalho bonito, de resgate, era um trabalho feito com oficinas, além da pedagogia
tinha a pedagogia do aprender fazendo, ensinando profissões e tal. As pessoas não tinham só o cuspe e giz. Foi um trabalho bonito de resgate que rendeu um mérito nacional, que foi a medalha Paulo Freire concedida pelo MEC. Perfeito. Agora, olha só, aí tem uma outra questão, nós vamos fugir um pouquinho da questão da educação e vamos cair numa outra situação que eu sei que é um pouco delicada e está agora na geral, vamos dizer assim, um termo popular, está na boca do povo. São os temíveis, os temidos parquímetros. O que o senhor tem a colocar para a gente com relação a esses parquímetros que o prefeito insiste em colocar? Porque nós, o levantamento que eu fiz e pelo que a gente tem visto por aí em noticiário, vai ser o horário mais caro do Brasil, né? O estacionamento mais caro do país. Essa é a intenção, né? Mas graças a Deus temos uma Câmara de Vereadores que tem sido muito atuante. E aí eu não é querendo puxar a brasa para a nossa sardinha, mas o Poder Legislativo de Teresópolis foi o único poder dentre os três que em todos os momentos em que existiu distorção do Poder Executivo foi quem trouxe o Executivo à razão. Tanto que tiramos prefeitos, reconduzimos prefeitos, reprovamos contas, nós fizemos até funções que caberia à Justiça, né? E conseguimos fazer. E também proibimos a venda da água, que ano passado, perto do Natal, seria leiloada lá no Rio de Janeiro, lá no Banco do Brasil, e nós provamos que não tinha como, entramos, combatemos, e por isso não houve o leilão da água. E Teresópolis, que é a cidade que produz a água mais pura do estado do Rio de Janeiro, ela ainda não é privada, porque foi uma luta da Câmara que fez com que esse patrimônio continuasse sendo público. E é comprovado que em todos os municípios nos quais a água foi privatizada, foi um fiasco, né? Sim. Agora, voltando aos parquímetros, o prefeito tem a intenção, como eu te disse, a Câmara tem que modular isso muito bem. Agora, ele ainda não aplicou de fato, ele só fez um trabalho experimental na região do Alto. No centro da cidade ainda não foi aplicado, e eu tenho certeza, até tive com o prefeito ontem, e falei sobre isso para ele fazer novos estudos, novos pensamentos, de maneira que esse estacionamento não venha atrapalhar principalmente os comerciantes, os donos de escritório, os médicos, os profissionais que têm salas comerciais na região central e que custará caro demais. Eu fiz a conta lá, dá quase R$1.000 por mês para parar o mesmo carro na mesma rua, sem nenhum ganho para aquela pessoa que está pagando. Então a prefeitura tem que achar mecanismo de cobrar, sim, aqueles eventuais, as pessoas que queiram estacionar, porque nós não tem jeito. Embora a nossa cidade seja pequena, nós temos que privilegiar o transporte coletivo, né? Quem quer usar o transporte particular, ele tem que ter sua despesa. Eu não posso querer ser hipócrita e não defender isso, né? Mas tem que ser uma despesa que seja mais do que razoável, condizente com a realidade do município. Esse transporte público, eu que utilizo muito o transporte público, né? Isso é uma coisa que sempre nos nossos programas, esses anos todos eu venho falando, isso até o Dr. Jorge Ferradeira também, nosso querido amigo também, é outro que utiliza, sempre que nós participamos de programas, ele sempre falou a mesma coisa. Nós que utilizamos os transportes públicos da cidade, nós sabemos da dificuldade que é, né? Questões de horário, quando você perde para uma mesma região, você perde 2, 3, porque vem um atrás do outro e depois você fica mais meia hora esperando. Não existe uma possibilidade de se haver, sei lá, eu não sei qual seria a palavra certa, mas um acordo entre as empresas de ônibus e o poder, né? O governo, como uma maneira geral, de solucionar esse problema para a população, porque isso dificulta e você passa a ter que... Se a prefeitura quiser, ela resolve, porque veja bem, quem cria as leis, ou melhor, as linhas, é a prefeitura, ela que cria por decreto linha tal, que liga a tal lugar a tal lugar. Ela que cria as linhas e a empresa estabelece os horários. E ela é fiscalizada a empresa é fiscalizada pela prefeitura. Enquanto a prefeitura não tiver o custo por quilômetro percorrido contabilizado, a empresa de ônibus sempre ficará à margem de dizer que não está tendo lucro. Embora a nossa passagem de ônibus, que hoje é R$ 4,40, salvo engano, ela foi feito o reajuste em 2018, quando o diesel era R$ 2,00 e pouco. E hoje já está perto de R$ 8,00 e custam os mesmos R$ 4,40. Então, se naquela época eles já reclamavam, hoje o prejuízo deles, em tese... porque... Não, mas deixa é o que eu quero dizer. Em tese, é muito maior. Mas eu digo em tese por quê? Porque a culpa é da prefeitura. O dia que a prefeitura exigir quantos quilômetros são percorridos por dia nas linhas e quanto é que custa
o quilômetro percorrido, em razão do desgaste do carro, do diesel, do profissional, etc., gratuidade, nós vamos poder fazer uma passagem justa. Mas a prefeitura, enquanto ela não determinar a empresa e criar um mecanismo de saber quanto é que custa o quilômetro percorrido, isso não vai acontecer. Mesmo porque, porque, por exemplo, no Rio, a passagem é R$ 4,05. Percursos muito maiores. Claro. Tudo bem, é um número de passageiros também muito maior. Muito maior, né? Talvez a gratuidade seja até proporcionalmente menor, mas de qualquer forma, o preço da passagem no Rio por percursos bem maiores é bem menor, né? Relativamente menor. Mas os carros andam cheios, né? É. Você pega uma linha Cascata dos Amores, vai uma pessoa dentro, vai e volta. Então, não seria interessante, de repente, a empresa também aderir ao micro-ônibus, que talvez... Sim, mas é o que eu te digo, o poder público tem que modular tudo isso. Diminuir linhas, mudar horários, aumentar linhas em locais onde são pouco exploradas. Até por causa da geografia também, a dificuldade que ônibus grandes têm de determinadas ruas aqui em Teresópolis. A prefeitura tem que colocar a mão nessa caixa preta e entender quanto custa o quilômetro percorrido. Porque se tem uma linha de 1 hora e 1 hora indo na Cascata dos Amores e não tem passageiro, a gente está desprivilegiando uma comunidade que precisa muito e a gente trocaria aquela despesa de um lugar para outro. É fazer um trabalho de engenharia, de trabalho na área de transporte de verdade. E por que ainda não deu esse start? Por que ainda não... Isso é uma vontade que tem que nascer exclusivamente do prefeito. Perfeito. Junto com o secretário que cuida de trânsito e do ordenamento urbano, ou até o planejamento da cidade também, isso tem que existir. Enquanto o plano de mobilidade urbana de Teresópolis não for construído, isso já está há mais de 10 anos abandonado e ninguém toca adiante, nós não vamos ter certeza de nada. Aí hoje a empresa diz que ganha pouco, outros dizem que tem prejuízo, outros dizem que ganha muito, mas nós não temos uma conta de chegada. E o plano de mobilidade está atrasado, além de estar defasado, né, em 10 anos, como o senhor citou agora, nós ainda temos um outro agravante, que foi o gigantesco êxodo que teve de pessoas que vieram morar aqui em Teresópolis, vinda do Rio, né, fugindo da violência do Rio, que vieram morar aqui. Nós temos hoje um contingente de carros de passeio enorme, gigantesco, que a cidade não comporta. Ela não foi feita para isso. É verdade. O nosso setor também de saneamento básico também não comporta isso. O número de prédios que foram construídos, principalmente ali em Taumaturgo, Agriões, e agora aqui em Quebra-Frasco também, os condomínios que estão construídos, nós não temos uma capacidade de absorção de tanto esgoto, né? Tratamento de tanto esgoto, nem absorção, mas tratamento de tanto esgoto. Isso não tem uma possibilidade da gente pensar em futuro em modificar isso? Tem que modificar, Hélio, e esse encontro de opiniões vai ter que acontecer. Ele tem sido protelado, mas nós temos que chegar num momento em que Teresópolis tem que entender para onde ela quer ir, porque hoje nós temos uma vocação turística, outros dizem que é agrícola, outros dizem que é comercial, e no final a gente não tem um eixo para tudo isso, e temos sido, verdadeiramente, cidade que recebe pessoas vindo de outros locais. E nós não temos dado a infraestrutura necessária nem para os que já são daqui. Sim. Então isso tem que parar essa máquina uma hora e chegar a uma conclusão, não há meio. Haja visto até agora, vereador, aqui nessa situação que nós tivemos de pós-pandemia, né? E a pandemia foi um problema pandêmico. A pandemia foi um problema pandêmico em todos os setores, né? E aqui em Teresópolis não fugiu a isso e foi catastrófico aqui para o comércio de uma maneira geral. Mas o senhor não acha que essa situação, por exemplo, agora, depois da pandemia, os eventos que nós tivemos na cidade, né, foi o negócio lá da Itália, foi um cerveja, trouxeram atrações pelo Sesc, e nós vimos, nós aqui em casa, que nós tivemos percorrendo todo esse circuito, o público aderiu, porque o público necessitava disso. Então houve essa adesão, todo mundo correu, todo mundo foi assistir os shows, o Sesc estava lotado, a praça estava lotada, só infelizmente teve o dia que choveu, né, que um show foi cancelado, mas de uma maneira geral. Então essa vocação, principalmente no inverno, essa vocação turística não tinha também que ser mais trabalhada? O poder público tem que entender que a indústria do entretenimento ela tem que ser construída. Não adianta de maneira esporádica construir ou não. Nós temos que ter um calendário anual que ele passe para vários tempos, igual você vai lá até a Oktoberfest, é sempre naquele período. A festa da uva é sempre em tal período.
A festa da cerveja em Petrópolis é sempre em tal período. Nós temos que criar um calendário de entretenimento fixo e a prefeitura trabalhar em cima disso. Igual a festa do produtor rural, é importante demais que ela aconteça esse ano, até para privilegiar o interior, mas mais do que isso. É uma cultura que já vinha há muitos anos acontecendo em Teresópolis e que nós perdemos. Já tem uns 5, 6 anos que isso não acontece. Nós temos que resgatar esse entretenimento da cidade. Esse ano vai ter a festa do produtor rural? Eu não estou sabendo. dizer que estão para fazer. É, né? Seria interessante. Eu participei de algumas festas dessas lá na... Eu esqueci o nome daquele centro. Parque de Exposições. Parque de Exposições. Então há uma pretensão de voltar com isso. Sim. Né? Vereador, eu gostaria que o senhor agora colocasse para a gente, dentro de um quadro, vamos dizer assim, de um otimismo, porque o morador de Teresópolis, o teresopolitano e o morador de Teresópolis, ele precisa dessa chacoalhação, ele precisa ser chacoalhado para ter uma esperança de que a coisa vai desandar não, perdão. Vai deslanchar, eu usei a palavra errada. Vai deslanchar. Já desandou. Já desandou há muito tempo. Eu gostaria que o senhor colocasse o que nós podemos esperar hoje, agosto, véspera de eleições, as eleições ocorrerão daqui a 2 meses, praticamente nós temos 60 dias, 59 dias para as eleições. O que o teresopolitano, o que o povo de Teresópolis pode esperar para a sua cidade e, de uma maneira geral, assim, dos candidatos da sua cidade? Se Teresópolis, embora estejamos falando de uma eleição estadual e federal, o nosso voto é municipal. Sim. Não tem outro caminho, né? E quem parte e reparte sempre fica com a melhor parte. Também isso é um ditado antigo. O teresopolitano tem que escolher, ao meu ver, candidatos da cidade para que nós tenhamos representatividade. Nós somos entre as 20 cidades mais importantes do estado. E nós não temos representação na Assembleia Legislativa, que são 70 cadeiras. Em Brasília são 46 deputados federais. Também teríamos condição de ter um deputado federal lá. Nós temos um contingente de eleitorado de 130 mil eleitores. Tem comparecido às urnas aí pela última eleição 94 mil votos, que daria condição de eleger deputados estaduais e federais. O que Teresópolis... Quantos talvez, com 94 mil, se votássemos... Se todos votassem, com certeza elegeria 2 estaduais e um federal. 2 estaduais e um federal. Como já aconteceu. Já aconteceu, Já tivemos aí Paulinho Nascimento, Robertão, Luiz Ribeiro, depois veio o Salomão. Com um número bem menor. Robertão junto com o ex-prefeito Luiz Barbosa. Foram Arthur Dalmasso, foi deputado estadual. E com um número bem menor de eleitores. Menor de eleitores, com certeza. Então, nós temos que ter esse sentimento de bairrismo. Embora o voto seja geral, nós temos que ter um olhar circunscrito. Temos que olhar para a nossa cidade. E quando nós elegemos um deputado representando o nosso lugar, você tem como bater na porta dele, você tem como falar com ele. Agora a gente vota hoje em outsiders de fora, igual teve candidatos aqui que fizeram 7, 8 mil votos e nunca mais voltaram aqui. Você não tem nem o mínimo contato para exigir dele aqueles 8 mil votos que saíram da nossa cidade. O senhor vai me desculpar, eles nunca mais voltaram ou não? Eles estão voltando agora. Sim, estão chegando. Hein? Com o mesmo eles estão aparecendo com o mesmo propósito, o mesmo discurso e a mesma liberação de verbas ali só para tapar aqueles buraquinhos, né, e para conseguir aqueles votos, mesmo os 6 mil, 7 mil votos que eles conseguiram. Verdade. Eu também sou radicalmente contra isso. Eu acho que tem que se votar em pessoas da cidade, valorizar pelo menos de um dos 2 cargos, né, valorizar. Nós precisamos de representação. Precisamos de representação. Vereador, nós estamos chegando ao fim do nosso programa, tá? Eu quero agradecer ao senhor por ter comparecido aqui ao nosso programa, ter dado esse depoimento, né? Nós estamos aqui, o canal está aberto, o Hélio Pradera convida, a hora que o senhor precisar, quiser retornar, sempre será muito bem-vindo. Gostaria que o senhor deixasse as suas considerações finais e antes disso eu gostaria de agradecer ao nosso diretor Walter Braga, sempre atento, sempre com a gente. É o melhor que nós temos. É o melhor que nós temos. O Walter é um patrimônio. Esse é mesmo, cara. É patrimônio cultural de Teresópolis. O cara é fera. Eu quero dedicar esse nosso primeiro programa, se o senhor me permite, a um amigo que está em dificuldade, em tudo, dificuldade, está passando por dificuldade, mas aí, Zimbrão, você tem amigos aqui, tá? Menino Nós bom. estamos juntos aqui com você, cara. O que você precisar, corre pra gente.
vereador está aqui, eu, Walter Braga, nós estamos aqui, seus amigos, e estamos aqui junto com você. Esse primeiro programa eu dedico ao meu querido amigo Zimbrão. Para você, meu irmão. Vereador, gostaria das suas considerações finais com relação ao que nós podemos esperar de Teresópolis, o que nós podemos esperar da Câmara, o que a gente pode ter, o que a gente pode vislumbrar de bom lá na frente para uma Teresópolis melhor. Sim, nós estamos aí há menos de 60 dias das eleições. Teresópolis hoje não tem deputado nem em Brasília, nem no Rio de Janeiro. Mas daqui a 60 dias, se nós soubermos fazer o nosso papel de teresopolitano, passaremos a contar a ter esses representantes. Eu acho que Teresópolis tem que ter muita esperança. E a gente vê que o nosso povo é muito forte, Hélio. Eu digo isso porque muitas pessoas nem compreendem o que eu vou lhe dizer. A tragédia de 2011 deixou Teresópolis numa situação muito difícil. E se você, depois desses 10 anos que se passaram, ou 11, verificar todos os municípios do mesmo tamanho de Teresópolis, que não passaram por nada do que nós passamos, nós não perdemos para eles em nada. Porque o melhor é o nosso povo. Né? Perfeito. Não é poder público, não é empresa, não é nada, é a nossa gente, a nossa condição de receber, a nossa intenção, mais do que isso, esse chamado do teresopolitano de estar na cidade mais alta do estado. Isso é um chamado, né? E é um povo maravilhoso. E aí eu volto a te dizer, pegar qualquer cidade com quase 200 mil habitantes, com 130 mil eleitores, com tantos quilômetros de território, com as mesmas condições econômicas, não está melhor nem um degrau que Teresópolis, mas isso tudo a gente deve ao nosso povo. Perfeito. Meus amigos, esse foi o nosso primeiro programa, Hélio Pradera Convida, e vocês acompanhem nas redes sociais, no YouTube, o nosso programa estará na internet, e na semana que vem nós estaremos com outro convidado, com outro tema, e espero que vocês nos acompanhem. Muito obrigado, até a próxima. Vereador. Foi um prazer, Hélio, satisfação.